Professor José Alberto, por favor, a palavra é toda sua. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Peço desculpas pelo atraso e espero corresponder à expectativa de vocês. E agradeço muito mais esse convite do Rotary, que não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de receber convite para falar um pouco sobre a minha especialização. E hoje eu escolhi o tema do condicionamento físico, mas uma coisa mais específica do condicionamento físico. Porque quando nós falamos em condicionamento físico, é bem amplo, que vai do trabalho aeróbio, vai do trabalho de força, que eu vou falar especificamente hoje, de flexibilidade, e tem outros aspectos também que são importantes dentro desse trabalho, que é a parte de socialização, a parte de fazer com que as pessoas se sintam bem no ambiente e permaneçam ligadas ao programa, porque a grande dificuldade da maioria das pessoas é a aderência. Sem a aderência não se consegue resultados. Então, eu gostaria de começar falando do treinamento de força, da importância que é o treinamento de força, principalmente para a terceira idade, que é o nosso tema. Porque sempre nós ouvimos falar da caminhada, da corrida, da natação, do trabalho aeróbio, mas nós nos esquecemos de que para caminhar, para correr, para nadar, nós precisamos dos músculos. São eles que produzem os movimentos. E se nós não temos músculos bem treinados, nós não conseguimos realizar o desempenho de qualquer uma dessas atividades citadas com eficiência, com eficácia. Então, eu gostaria de mostrar o primeiro slide. Então, como eu disse, o objetivo dessa palestra hoje é focar no treinamento da parte muscular. Todos nós aqui, que já passamos, eu, por exemplo, que já passei dos 70, me lembro da contracapa dos gibis, que vinham propaganda de treinamento de força, que naquele tempo não era tão valorizado, porque se relacionava muito mais com o aspecto da aparência física do que com o aspecto de saúde. E foi muito recentemente que se começou a falar do treinamento de força na área de saúde. Embora a Fitcor vai completar 50 anos no ano que vem, e nós sempre trabalhamos com treinamento de força no nosso programa de condicionamento físico, só em 98 que o American College Sports Medicine incluiu no seu congresso realizado, no seu congresso internacional realizado em Orlando, naquela oportunidade, um meeting só sobre treinamento de força. E de lá para cá, as coisas vêm aumentando e muitos trabalhos estão sendo publicados e cada vez mais, esses trabalhos cada vez mais reforçam a importância do treinamento de força, principalmente na terceira idade, porque à medida que nós envelhecemos, nós perdemos massa muscular. E se faltar estímulo, então nem se fala. Quanto mais tempo sentados nós ficarmos, pior é. Existe até uma orientação hoje, trabalho científico publicado recentemente, dizendo que a cada 2 horas nós temos que ficar de pé, principalmente aqueles que trabalham muito tempo sentado. E se movimentar, fazer alguma coisa, encostado na cadeira que você estava sentado, elevar os calcanhares do chão, abaixá-los, elevá-los, abaixá-los, para contrair a musculatura das pernas, das panturrilhas, para ajudar no retorno venoso da circulação. Então, os músculos, muito mais do que essa complexidade estrutural e funcional projetado para gerar contração, força e movimento, ele tem outras funções importantes, que nós vamos ver no slide seguinte e nos demais. Um dos aspectos importantíssimos hoje, principalmente agora na época da pandemia, do Covid, e que a gente está vendo que as pessoas perdem completamente a capacidade de ficarem de pé até. Eu vejo lá no Hospital Sírio-Libanês, aqueles pacientes que estão se recuperando depois de um período prolongado de leito, com uma perda de massa muscular, intervém na capacidade que o indivíduo tem de ficar simplesmente em pé, quanto mais de caminhar. E também a importância do treinamento de força no tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, como hipertensão, e as das doenças infecciosas, no caso agora, que ficou muito comprovado, do problema da recuperação das pessoas que foram infectadas pelo Covid. Próximo. Então, uma das primeiras funções, tem aproximadamente 7 funções importantes, e nós vamos falar de todas elas. A primeira é a mobilidade. É exatamente para isso que nós queremos fazer atividade física, para permitir que nós tenhamos autonomia, que nós não ficamos dependentes de outras pessoas para nos locomover,
para poder fazer qualquer coisa que, inclusive um compromisso social, né? Então, os músculos têm a responsabilidade de permitir os movimentos mais grosseiros ou mais amplos, como nós falamos, como andar, correr, pedalar, nadar, e também os movimentos finos. Muita gente alega, fala, não, meu trabalho é puramente intelectual. Para escrever, você precisa da musculatura fina. Para você ter o dom da oratória, para falar, você precisa da musculatura fina. Até para você brincar com seu neto e fazer expressões faciais que possam deixá-lo sorrindo, você precisa do trabalho muscular. Próximo. E para permitir essa mobilidade, nós sabemos que existe no corpo humano aproximadamente 650 músculos. 200 músculos só para caminhar. Nós mobilizamos 200 músculos para fazer uma simples caminhada. E olha como é importante a gente fazer um exercício, para quem fica muito tempo sentado, de vez em quando levantar e sentar da cadeira 10 vezes, cada vez que vai tomar um cafezinho, levantar e sentar 10 vezes, e repetir isso algumas vezes durante a atividade profissional. Outra coisa importante, o glúteo máximo, que é o músculo das nádegas, é o maior e o mais forte. Quanto mais forte ele for, mais rápido nós conseguimos andar, mais longe conseguimos saltar. E qual a importância disso, então, andar mais rápido e saltar mais do que nós poderíamos com esse músculo atrofiado? A importância dele é quando o indivíduo idoso perde o equilíbrio, na recuperação do equilíbrio. Por que o idoso cai? Porque ele não tem essa capacidade, esses músculos estão fracos, estão atrofiados. E é muito comum você ir na praia e observar como fica o glúteo dos indivíduos mais idosos. Fica murcho, porque ele não foi estimulado. Além daquela perda natural que existe com o avanço da idade, nós temos a incapacidade de treiná-lo, porque nós nos acostumamos com o sedentarismo. Próximo. Outro músculo importante, as panturrilhas, são responsáveis por ficarmos de pé, por andar, correr. E uma coisa importante, dançar. Quem gosta de dançar está fazendo um treinamento excelente para a musculatura das pernas, para as panturrilhas. E elas têm uma função importantíssima, que é ajudar a bombear o sangue de volta para o coração. O músculo das pernas é chamado de segunda bomba. É a segunda bomba mais importante, depois do coração. E o músculo mais versátil que nós temos, que nos permite falar, comer, é a língua. Beijar é a língua. Então, é também um músculo que é treinável, né? E nós vemos as pessoas que tiveram um AVC, por exemplo, eles têm que fazer toda uma terapia para voltar a falar bem mais próximo da normalidade e que exige um treinamento. Próximo. Outra coisa, estabilidade. Estabilidade não é postura, eu vou falar da postura depois. A estabilidade é aquela que nos permite ficar de pé. Então, o que faz com que nós consigamos manter ficar de pé? Então, nós temos que ter os tendões musculares das articulações dos joelhos e ombros que ajudam na estabilização do corpo, auxiliados pelos músculos do abdômen, das costas e da pelvis, treinados. Então, essa musculatura é muito importante para nos ajudar na estabilidade, que também tem uma relação com as quedas. Se eu tenho os músculos do tronco, do abdômen e da pelvis treinados, nós temos uma estabilidade maior nessas circunstâncias adversas, que pode causar uma queda, uma fratura, e prolongar o período que nós ficamos inativos e, com isso, aumentar a atrofia da musculatura. Próximo. A parte postural. Toda vez que nós falamos em postura, nós observamos quando nós estamos vendo futebol no sofá, sentados, numa postura completamente inadequada, ou mesmo quando estamos trabalhando, lendo. E nós percebemos muito isso em pessoas que ficaram com uma cifose acentuada, que é aquela curvatura da coluna dorsal, que a pessoa fica inclinada para frente, exatamente porque o trabalho e a falta de força daquela musculatura que dá sustentação permitiram que aquele problema de uma cifose, de uma escoliose, de uma lordose se agravasse. Então, manter o corpo na posição correta depende de músculos fortes e flexíveis. A má postura, ela é consequência
dessa flacidez muscular. Então, essas dores que nós temos nas articulações, principalmente dos ombros, das costas e do pescoço, essas dores estão relacionadas exatamente com a fragilidade dessa musculatura. Se nós fizermos um treinamento adequado, nós vamos diminuir a incidência do aparecimento. E mais uma coisa muito importante, todo mundo costuma tratar do problema e não tratar da causa. Então, está com dor no pescoço, está com dor nos ombros, em decorrência da má postura, toma um remedinho, um relaxante muscular, mas a causa continua existindo e haja remédio para combater essas dores, porque se você não tratar a causa, você vai conviver sempre com o problema. Próximo. Os músculos também têm uma função importante da circulação. E o coração é um músculo. E a função dele é bombear o sangue para toda a parte circulatória, bombear o sangue arterial, receber o sangue venoso de volta para mandá-lo para o pulmão, para que ele receba o oxigênio e novamente distribuí-lo para toda a musculatura. Quando eu tenho um coração forte, treinado pelo exercício aeróbio, pelo exercício que ajuda o coração a bater mais rápido, quando eu estou treinando, dentro dos limites das possibilidades de cada um, eu estou fazendo com que aquele músculo fique treinado, que ele mantenha a sua capacidade de bombear o sangue, de fazer uma ejeção que não fique parcial, que atenda às demandas provocadas por qualquer movimento mais amplo ou um movimento mais intenso que nós possamos fazer. Os músculos lisos das artérias e veias são músculos que nós não tem uma contração voluntária, tem uma contração involuntária. Mas eles também são importantes e são treináveis, porque a partir do momento que a minha musculatura das pernas comprime esses músculos lisos, eles estão sendo ajudados a bombear o sangue através do corpo e levá-los nas arteríolas e até a parte mais íntima dos músculos. E os músculos das pernas, que, como eu disse, funcionam como a segunda bomba mais importante depois do coração. Então, todo esse conjunto que pode ser treinável, que pode ser melhorado pela atividade física regular, com exercícios físicos que combinam trabalho aeróbio com trabalho com pesos, vão nos ajudar em melhorar a circulação. Próximo. Outra coisa importante, função da musculatura também, regulação da temperatura corporal. Quando nós temos uma massa muscular proporcional e que não foi atrofiada, quando a temperatura cai, os músculos esqueléticos se contraem, provocando aquele tremor, e nos ajudam a manter a temperatura interna. E, ao mesmo tempo, acontece a mesma coisa quando a temperatura fica muito alta, quando nós fazemos um exercício intenso, por exemplo, ou quando uma pessoa simplesmente entra numa sauna para fazer um banho, uma sauna úmida ou uma sauna seca, que ele começa a transpirar. Por quê? Porque o corpo manda o sangue para a periferia para trocar calor com o meio ambiente e manter a temperatura interna do corpo dentro dos limites do suportável. Então, exatamente essas funções de regulação da temperatura corporal estão relacionadas com uma musculatura eficiente também. Próximo. Uma função que nós sabemos quando nós praticamos alguns esportes, né? Proteção dos órgãos internos, absorvendo choques e reduzindo atrito nas articulações. Quando eu perco massa muscular, as minhas articulações são muito agredidas nos jogos como tênis, futebol, basquetebol, que tem paradas bruscas, saltos, mudança de direção. Então, tem que ter uma musculatura muito forte para não sobrecarregar as articulações. No caso da proteção dos órgãos internos, o que nós fazemos na medida que nós percebemos que vamos nos chocar contra alguém na prática de um esporte ou quando nós estamos simplesmente caminhando numa calçada que parece muito uma pessoa de repente? Automaticamente, nós nos contraímos, porque nós estamos fazendo uma atitude de prevenção e usando os músculos como um órgão de proteção dos músculos internos. Próximo. Essa função do sistema muscular é uma função que foi observada muito mais recentemente, que é uma função de um órgão endócrino.
pela produção de hormônio que atua sobre o pâncreas, melhorando a sensibilidade à insulina e agindo como fator de prevenção de doenças como diabetes tipo 2, obesidade e síndrome do ovário policístico. Então, essa função do músculo foi descoberta recentemente, porque até então só se pensava em movimento, em contração, em práticas esportivas e outras atividades da musculatura mais fina. Mas a produção desses hormônios, que tem uma função importantíssima, e principalmente na terceira idade, na prevenção de doenças como a diabetes e a obesidade, o ganho de peso, nós vamos falar isso mais lá na frente, mas é importantíssimo a musculatura. E, no caso das mulheres, na síndrome do ovário policístico. Próximo. Outra função é a produção de um hormônio que atua sobre o hipotálamo, para coordenar todas as respostas neuroendócrinas do sistema endócrino, do sistema imune. Ele tem uma função importante, até no apetite, para regular o apetite, que é uma coisa importantíssima daquelas pessoas que são insaciáveis, quando vê o alimento não conseguem parar de comer e ganham peso e tem uma dificuldade muito grande para perdê-lo depois. E depois que leva aquelas atitudes mais agressivas de cirurgias para redução do peso, tudo isso. E a gente acompanha muito isso pela televisão, né? Tem um programa que é muito famoso, que mostra aquelas pessoas que chegaram numa condição de obesidade extrema, que precisam de intervenções médicas para conseguir recuperar uma condição próxima da normalidade. Próximo. E ainda relacionado com essa função no sistema endócrino, a contração dos músculos esqueléticos libera na circulação fatores humorais que se comunicam com outros órgãos e podem, direto ou indiretamente, influenciar na função do fígado, do sistema cardiovascular e do cérebro. Então, todos esses sistemas são afetados pela contração muscular. Mas nós só vamos provocar a liberação desses fatores humorais se nós estivermos treinando. Sentados, nunca vai acontecer isso. E à medida que nós perdemos massa muscular, essa função vai ficando cada vez mais prejudicada. Então, só o treinamento nos dá essa possibilidade de fazer com que os músculos preencham todas essas funções que foram citadas com eficiência. Próximo. Bom, agora nós entramos no envelhecimento e essa relação perversa, né, que tem a perda de massa muscular, com a diminuição da força, da potência, da resistência e até da flexibilidade a partir dos 30 anos de idade. E é muito comum a gente ver pessoas relativamente jovens com uma dificuldade muito grande de movimento, de mobilidade, de se abaixar para pegar algum objeto no chão, de virar a cabeça e olhar para trás para dar uma ré no carro, apesar que hoje tem a câmera de ré na maioria dos automóveis, mas ainda grande parte das pessoas precisam olhar para trás, precisam olhar para os lados, e essa perda de flexibilidade vai reduzindo essa mobilidade de todas as articulações e diminuindo a nossa capacidade de executar movimentos que a gente fazia com uma facilidade muito grande quando jovens e não conseguimos fazer mais. Outra coisa importante, a perda de massa muscular acontece mais rapidamente nas fibras rápidas. Nós temos a fibra vermelha, que é a fibra de resistência, que ela se contrai mais vezes e resiste uma contração mais prolongada. As fibras rápidas, que respondem por estímulos rápidos de potência, e as fibras intermediárias, que elas assumem uma função de brancas ou de vermelhas a partir do momento do tipo de treinamento que nós executamos. Se eu faço um treinamento de potência, de força, eu faço com que essas fibras intermediárias assumam uma posição mais de fibras rápidas. Se eu faço um treinamento mais próximo de resistência, de longa duração, elas assumem uma responsabilidade parecida com aquelas da responsabilidade das lentas. Mas, de qualquer forma, a perda dessas fibras rápidas também é um dos motivos das quedas à medida que nós avançamos com a idade. Porque nós não reagimos rapidamente a um estímulo. Por que os idosos também são facilmente mais atropelados? Exatamente por essa falta, essa incapacidade de reagir a uma surpresa, a uma situação de perigo, uma situação que exige uma decisão rápida. Próximo.
Então, o maior risco de quedas e de artrite, que é outra doença que vai afetando as articulações. Outra coisa importante, diminuição da massa muscular aumenta o consumo de oxigênio durante a caminhada. Isso é importante porque muitas vezes eu via que as pessoas chegavam para fazer condicionamento físico e vinham com uma recomendação, o médico recomendou que eu caminhe pelo menos 30 minutos por dia. Mas para caminhar 30 minutos por dia, eu preciso de músculos capazes de transportar o meu corpo, mesmo que numa superfície plana, durante 30 minutos. Se eu não tenho músculos que suportem esse tipo de esforço, eu não vou conseguir caminhar 30 minutos. Outra coisa importante, a perda de massa muscular, ela interfere numa resposta de sofrimento do coração, porque ele tem que trabalhar mais vezes para bombear sangue para atender a demanda daquela musculatura, porque ela consome mais oxigênio. Quanto mais treinado o músculo, menor quantidade de oxigênio ele consome e, consequentemente, sobrecarrega menos o coração. Então, simplesmente caminhar, sem fazer a recuperação da musculatura, é uma atividade que vai provocar um desestímulo na pessoa que foi orientada para fazer uma caminhada, e ela vai acabar abandonando, porque se ela mora numa situação ainda que tem uma ladeira perto da casa dela, pior ainda, que ela não vai se sentir confortável e nem vai ter fôlego para superar essa ladeira. Nós que lá no Sírio-Libanês, que fica perto daquela ladeira, que dá acesso a Peixoto Gomide, nós percebemos lá, quando chegamos, as pessoas caminhando com tanta dificuldade para andar 50 metros para sair do Sírio-Libanês e até chegar até a Peixoto Gomide. O processo de envelhecimento e a perda de massa muscular pode ser retardado com a prática de exercício físico regularmente. Sempre eu coloco a palavra regularmente, porque é importante fazer atividade física regularmente para que o organismo se adapte a uma situação nova. Próximo. Então, o coração, à medida que nós envelhecemos, as células do coração ficam mais rígidas e aparecem as doenças como hipertensão, o coração começa a fazer mais força para bombear, então a pressão sistólica sobe, e arritmias, que aparecem em decorrência da falta de chegada de oxigênio em algumas partes do músculo cardíaco. Então, a resposta acima do normal da pressão sistólica e da frequência cardíaca, mesmo durante a prática de exercícios leves, significa um maior esforço do coração. E como é traduzido esse aumento do consumo de oxigênio do coração? Pela multiplicação da pressão sistólica pela frequência cardíaca. Então, esse índice que nós conseguimos, multiplicando a pressão sistólica pela frequência cardíaca, traduz o consumo de oxigênio do coração. Então, quanto maior a pressão sistólica, maior a frequência cardíaca, maior o esforço do coração, maior o sacrifício que ele tem para atender a demanda. Próximo. Homens com maiores níveis de força, probabilidade 67% menor de ter síndrome metabólica quando comparados com os de menores índices de força. Então, doenças como colesterol elevado, ácido úrico, triglicérides, todos esses índices elevados têm relação com todo esse problema de síndrome metabólica tem relação com a perda de força muscular, com a atrofia da musculatura. Próximo. Olha que interessante. Esse estudo aqui, para verificar por quanto tempo, o EPOC é uma sigla em inglês que significa o consumo extra de oxigênio pós-exercício. Isso é uma outra coisa que muitas pessoas perguntam quando vão na academia. Professor, eu fiz 1 hora de esteira, mas pareceu ali que eu queimei só 30 calorias. Estou chutando o número aí. É muito mais que isso. É muito pouco, porque qualquer barra de chocolate que eu comer vai dar um índice calórico muito maior. Mas as pessoas se esquecem que depois do exercício eu tenho uma continuação de um metabolismo mais intenso que vai continuar queimando calorias. Agora, olha, veja que interessante. Um exercício da mesma intensidade aeróbio e de força, com a duração de 30, a mesma duração de 27 minutos,
O consumo de oxigênio pós-exercício do aeróbio dura 30 minutos. Do treinamento de força, 90 minutos. 3 vezes mais. Por quê? Porque se eu só faço caminhada, eu vou continuar deixando minha musculatura ficar atrofiada. Então, eu preciso fazer o treinamento de força, porque eu vou conseguir andar mais rápido, eu vou conseguir subir ladeira e vou fazer com que o meu metabolismo pós-exercício continue mais intenso por mais tempo. Então, eu estou queimando mais calorias por mais tempo. Próximo. Outra coisa, o gasto energético total, ele depende de 3 fatores: do metabolismo de repouso, da termogênese induzida pela dieta e da atividade física. O metabolismo de repouso, ele também depende dos músculos. Se eu vou deixando a musculatura atrofiarem, o que vai acontecendo? Meu metabolismo de repouso vai ficando exigindo menos energia. A dieta, é lógico que é importante, e a atividade física. O metabolismo de repouso depende do sexo, porque nós sabemos que o homem tem massa muscular maior que a mulher, da idade, porque quanto mais jovem nós temos mais massa muscular e temos uma vida mais ativa, do estado nutricional e endócrino e da composição corporal. Então, a atividade física promove modificações agudas e crônicas no gasto energético total. As agudas são aquelas que acontecem durante e na fase de recuperação do exercício. E as crônicas são as alterações das taxas metabólicas de repouso. Por que ela fica crônica? Porque eu mantenho uma massa muscular ativa, sem ficar extremamente atrofiada, e com isso, durante o repouso, eu continuo tendo um metabolismo mais acelerado. Próximo. O que fazer, então? Existem muitas possibilidades de melhorar a força muscular, não deixar a musculatura atrofiada. Vários métodos, circuit training, vários aparelhos, nos pesos livres, nos exercícios funcionais que nós podemos fazer em casa, usando a cadeira, como eu disse, de sentar e levantar, ficando na ponta do pé e abaixando os calcanhares até tocá-los no chão, na panturrilha. Então, isso tudo eu posso fazer em casa. Eu tenho peso aqui em casa, porque quando eu não consigo fazer na academia, eu chego em casa e faço. Tenho uma bicicleta ergométrica, porque meu joelho, eu estou esperando uma cirurgia de próstata no joelho por causa do futebol, mas eu não deixo de fazer exercício com peso. E quando eu estou dando exercício para os meus alunos, eu sempre estou testando as cargas, porque eu sei para cada um deles qual a carga ideal, pela experiência que a gente tem, pela convivência com eles, para orientá-los. Mas tudo isso aqui que nós estamos falando depende de um fator importante. Se você vai procurar uma orientação, e nós estamos falando para a terceira idade, procure um profissional de educação física que entenda de terceira idade, que saiba exatamente o que acontece com a evolução do tempo, das pessoas que usam drogas e qual o efeito que elas têm sobre os exercícios, quais as situações que elas provocam. Vou dar só um exemplo aqui da droga com exercício de potência, por exemplo. Eu dando aula no Clube Pinheiros, para um grupo de pessoas de meia-idade e idade mais avançada, usando medicine ball, aquela bola pesada, uma bola de 2 quilos. Eles estavam arremessando um para o outro, a uma distância mais ou menos de 5 metros um do outro. E você sabe o que acontece entre as pessoas? Elas começam a brincar, um começa a arremessar mais forte para tentar arremessar mais forte que o outro, para dificultar a recepção do outro lado. Um dos alunos, numa tentativa dessa, num desses arremessos, ele rompeu uma das inserções do bíceps. E o que nós fomos verificar depois, porque eu não sabia, porque lá eu não trabalhava com pessoas como eu trabalho na reabilitação, que eu tenho a ficha de todo mundo, eu sei as drogas que eles tomam. Ele usava um beta-bloqueador. E o beta-bloqueador, ele diminui a circulação na parte mais íntima do músculo para provocar uma economia de consumo de oxigênio no coração. Então, é importante que o profissional que vai fazer uma prescrição de exercício de força ou de treinamento aeróbico para uma pessoa de idade mais avançada tenha um conhecimento dos fatores que implicam numa prescrição correta, sem riscos para essa pessoa, provocando tudo aquilo de bom que a gente espera com o treinamento. Então, todos esses aspectos aqui são importantes no treinamento. A intensidade,
Para isso, tem que fazer um teste antes, testar a pessoa. Normalmente, as academias usam um teste de carga máxima. Eu não aconselho isso, porque a maioria das pessoas que estão começando um programa de treinamento estão limitadas, estão com uma capacidade de levantar peso limitada. Número de repetições, se eu quero trabalhar resistência, eu trabalho mais repetições. Se eu quero trabalhar força, eu trabalho com menor número de repetições em carga mais intensa. Número de séries, a orientação básica que se tem pelos estudos são 3 séries de cada exercício. As pausas entre as séries, quando eu trabalho resistência, 30 segundos é suficiente. Quando eu trabalho força, eu preciso de mais de 1 minuto. Número de sessões por semana, 3 sessões por semana de treinamento de força, está ótimo. Combinado com o treinamento aeróbio, muito bom. Então, são esses os fatores importantes que têm que ser considerados quando nós vamos indicar um treinamento de força, e espero que cada um de vocês, espero que todos façam. Eu tenho um exemplo aí do Dr. Zacarias, que ele é um aluno exemplar. 3 vezes por semana, não falta no condicionamento físico. Próximo. Lembrando sempre que músculos saudáveis permitem que você se mova livremente e mantenha seu corpo forte. E tudo que nós queremos é continuar a nos movimentando livremente. Muito obrigado a todos pela paciência, pela espera. E, como palmeirense, eu tinha que terminar agradecendo também o Abel pelo tricampeonato da Libertadores. Obrigado, doutor José Alberto. Olha, só vê que a gente precisa estar sempre sendo relembrado que a nossa longevidade, a nossa qualidade de vida tem que estar ligado a movimentos, né? Movimentos, a exercícios, a leitura, a cabeça e etc., né? E essa palestra foi maravilhosa porque eu acho que todos nós, a grande maioria aqui, estamos já entrando, digamos assim, na terceira idade, digamos, né? Acima dos 45, por aí, e se não der atenção a isso, não vai chegar aos 70, não vai chegar aos 80.